Esse é Isso é uma pergunta que cabe também para essa preparação do Vasco, hein? Se você olhar a linha de trabalho do Reinaldo Rueda, tudo leva a crer que será um Flamengo diferente. É o Mr. Hyde. Daquele que enfrentou o Fluminense. Campeonato Brasileiro veio o Mr. Hyde. Ele tem uma outra decisão na quarta-feira, então ele... Diferente ser despoupado. Com uma escalação diferente. Não Aí, uma hora e meia atrás, vocês deram o exemplo do Botafogo, em que chegaram pro Rueda e falaram assim, ó, vem cá, não pode fazer isso, rapaz. Mas eu eliminei o time a semana passada. Não pode. E é o Vasco. Antes de saber a escalação, o Flamengo já tem alguns desfalques, né, muito prováveis. Guerreiro, Cuejar, Hever, o já Vasco tem alguns não tem jogadores o Brenner, que não vão poder jogar. Expulso. Breno, zagueiro. Breno, o atacante que é o Brenner. O Breno não joga porque foi expulso contra o jogo contra o Curitiba, mas para o Flamengo pesa um pouco mais porque a dupla de zaga deve ser formada por Rodolfo e Juan, né? O Guerreiro não acredito que vai jogar, porque ali talvez seja melhor. Não faz nem sentido. Porque seja Se ele melhor... não estava em condição para jogar a primeira partida das quartas de final, ele não vai jogar uma. O certo seria pôr o Paulo, então, para o outro jogo das quartas de final da Sul-Americana, né? Agora, eu não sei qual é a formação, sinceramente, não sei o que o Reinaldo Rueda vai levar a campo, mandar a campo. O Vasco você tem uma ideia, mas... O Vasco não vai ter o Wagner, acabou de aparecer o Wagner fazendo um golaço aí contra o Avaí. Ele também não joga, e o Luiz Fabiano... Não estaria na mesma situação do Guerreiro. Eu acho que o grande desafio do Rueda para esse jogo é a mobilização, fazer com que os jogadores entendam a importância do jogo, tendo uma decisão na quarta-feira que vem. Mas o Zé Ricardo se prepara para qual time? Essa aqui é a minha dúvida. Quando eu pergunto qual o Flamengo que vai enfrentar o Vasco no fim de semana, o Zé Ricardo prepara o Vasco para enfrentar o quê? Então, mas ainda na questão emocional, o Vasco vai entrar para uma final de campeonato. Não tenho a menor dúvida que ele vai entrar mais focado. Você crê que o Flamengo talvez não entre com a mesma concentração? Eu acho que o Flamengo está um pouco dividido e deu alguns sinais nesse brasileiro que não entrou com o foco, encarou a partida como deveria. Apesar de ter um time muito mais qualificado na parte técnica do que o Vasco. Não tenho nenhum problema em falar aqui. O Vasco, para mim, é a grande surpresa desse campeonato. Surpresa positiva. Falei aqui no Seleção, antes de começar o Brasileiro, que imaginava o Vasco com muita dificuldade, brigando lá embaixo. Errei. O Vasco está performando muito acima do que era o imaginado. Nossas bolinhas de cristal aqui botavam o Vasco na última. E é bom lembrar que a gente está falando de um time que jogou 6 partidas fora de casa, por causa da confusão em São Januário. E tem num dos melhores momentos. E até ali tinha 70% de aproveitamento em casa. E tem um detalhe para irritar o Marcini, que eu pelo menos acho que assim, não necessariamente a troca de técnico é maléfica para um time. No caso específico do Vasco, a saída do Milton Mendes e a chegada do Zé Ricardo, ela foi benéfica para o Vasco. O Milton Mendes já tinha esgotado a sua capacidade de tirar o máximo daqueles jogadores. E para o Flamengo também. Com todo o respeito ao Zé Ricardo, e que está fazendo um grande trabalho agora no Vasco, existia uma pressão que nenhum de nós concordava, ou a maioria de nós não concordava, mas que chega uma hora que fica insustentável, porque passa para dentro de campo. Então, até por respeito ao Zé Ricardo, uma saída naquele momento fez bem para ele. Tanto que ele se empregou no dia seguinte, modo de dizer, num time grande como o Flamengo. E está mostrando o potencial dele. Como o Vasco. Como o Vasco, perdão. Só não sei se fez tão bem, se transformou tanto o Flamengo assim. Barreto. Oi. Queria fazer uma pergunta pro Paulo e pro Paulo aqui. O Zé Ricardo, evidentemente, saiu há pouco tempo, aí vem aquele papo, bom, conhece o Flamengo. Conhece os jogadores, mas o Zé vai pegar um Flamengo muito diferente, Paulinho? O Rueda já mexeu tanto nesse Flamengo? Ou ele vai sentar e vai falar, bom, o fulano vai jogar assim, o Beltrano que eu conheço, etc e tal. E faço a mesma pergunta aqui. O Dorival vai enfrentar um Santos do Levi muito parecido com o Santos do Dorival? Ele pode sentar e falar, não, eu sei que o Renato vai fazer isso, porque ele fazia comigo, o cara aqui da esquerda faz isso, o lateral não sobe. Eu começo aqui, Paulinho, pode ser? Pode. Olha lá, Mauro. O que o Dorival conhece é a característica dos jogadores. Sim. Isso ele sabe. Claro. Como o cara reage, como que ele se comporta sendo marcado, pressionado, como que ele vai se comportar na hora do 1 contra 1, na hora de dar um drible. Ele conhece a característica do jogador. Isso pode ajudar o time dele.
no sentido que você vai orientar os seus jogadores a como se comportar diante de um adversário. Agora, eles são seres humanos, fatalmente. Quando a bola rola, sobra adrenalina, ele pode esquecer de boa parte daquilo que foi combinado. E esse Santos é diferente. É um Santos que mais empata, é muito mais seguro. É um time que se defende melhor até do que o Dorival. Então muda a característica do time, mas os jogadores, na minha visão, tanto o Dorival como o Zé Ricardo, eles conhecem de cor e salteado, né, Paulinho? Eu concordo com o Xará. Agora, tem uma diferença, assim, fazendo uma comparação de São Paulo contra e Flamengo. O Dorival tem mais ou menos muito clara a ideia do Santos que irá a campo, da escalação do Santos que entrará em campo no sábado. O Zé Ricardo já não tem tanta ideia assim. É claro que a defesa, Pará, Rodolfo, Juan e Trauco. Agora, assim, acredito que... Não vai botar o Rafael, vai. Não. Agora, no meio de campo, a movimentação, a característica do jogador, Mauro, eu acho que isso o Zé conhece muito bem. E um detalhe, o Lucas Paquetá hoje joga de atacante, de centroavante, e isso começou com o Zé Ricardo lá nos treinamentos do Flamengo. Então, por exemplo, se por acaso for o Lucas Paquetá e não o Felipe Viseu, que o Lucas está na frente aí nessa corrida com o Viseu, o Zé sabe exatamente o que o Viseu faz. Tem mais chance de jogar o Viseu. O que o Lucas Paquetá faz, como ele se comporta. Ritmo. E o Viseu também. Agora, e o Paquetá alertar, o técnico alerta. Agora, o Massini vai concordar comigo. Na hora que a bola rola, meu amigo, aí é outra história. Aí as coisas mudam. Vocês deram uma olhada na posição de Flamengo e Vasco na tabela de classificação? Sim. Junto com o Botafogo? Sim. Dá para abrir mão dessa disputa? Veja bem, o Rueda está se adaptando ao futebol brasileiro. Acho que isso é que é importante. O Rueda ainda não pensa como a gente. Exatamente. Ele tem uma... Ele acha que mexer no time não é abrir mão da disputa. Ele acha que é capaz de manter... Mexer no time. Eu estou partindo do princípio, como a gente começou a discussão, assim, que ele possa poupar o time. Vai poupar. Abrir mão. Pode mesmo, mas isso significa... Pensando no jogo de quarta-feira. O Paulo falou do Rafael Vaz. Eu acho que ele vem com o Juan... Acho que ele vem com 3 jogos não aguenta uma sequência dessa. É provável que jogue o Vaz. Só nessa linha de poupar, isso que o Vila falou, eu acredito que ele venha com o Rafael Vaz, com Vinícius Júnior, com Felipe Viseu, com o Márcio Araújo, até por uma questão de necessidade. Eu acho que ele vai tirar ou Everton Ribeiro ou o Diego, um dos dois ele vai poupar. É isso, a gente tá dizendo Caio, mas eu acho que ele vai tirar um monte de cara. Diego vinha de lesão. E com um detalhe, só para concluir, hein, Paulo, para te passar a palavra. Quando ele foi contratado, certamente na conversa que resultou na contratação, foi dito a ele o seguinte: nós temos um elenco forte, com muitas opções para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E ele acreditou, E ele trabalha com essa ideia. Fala, Massini. Não, é que tem uma coisa no futebol que eu custo acreditar. E o Caio falou sobre ela, que é a capacidade de mobilização. Quando eu ouço isso, e o Caio fala com propriedade, as minhas hemácias pululam, elas ficam incomodadas. Porque como assim, cara? Como assim? Você precisa ainda mobilizar os caras que jogam no Flamengo para enfrentar o Vasco. Entendeu? Melhorar o bicho, prometer uma graninha maior. Caio, me fala mais sobre isso, por favor. Às vezes ela não é pensada. Por exemplo, você tem um jogo importante na quarta-feira, como é o Vasco. O Vasco, é claro, que é talvez hoje o maior rival do Flamengo. Mas só significa uma posição de tabela. Você tem mais 7 jogos depois para recuperar essa posição. O jogo do Fluminense na quarta-feira são 90 minutos que ou você está dentro ou você está fora. Então é natural que o jogador tenha uma concentração, um poder de concentração maior para o jogo que te tira de uma competição do que de um jogo de pontos corridos. Isso não significa que ele não vá se concentrar para o jogo do Vasco. Mas é impossível se manter mobilizado para 8 jogos no final e mais um agora de mata-mata? É algo assim... Diga. Não é impossível, não. Aliás, é aquela coisa, né? Deveria ser uma obrigação. O que eu quero dizer é que às vezes não é tão simples assim. Às vezes você prepara o jogo... E o mundo real. É que nem o Iativo, o real é corrigido. O Cruzeiro
Você acha que o Cruzeiro não vai vir aqui, não vai lá para São Paulo e jogar o jogo à Vera contra o Palmeiras? Agora, o máximo de seriedade que o Cruzeiro levar o jogo contra o Palmeiras já entrou num nível de relaxamento que você não vai ter o mesmo nível de performance. Se o Palmeiras jogar um grande jogo, ele ganha do Cruzeiro. Na Copa do Brasil, o grande jogo do Palmeiras não foi suficiente. Por quê? Porque o Cruzeiro já baixou um pouquinho a guarda. O nível de concentração não é o mesmo. O Cruzeiro está no primeiro nível da queda de motivação. Férias. Que é, por exemplo, virar um jogo não virar jogo, não. Ô, Massini, isso é normal, começamos perdendo, vamos embora. O time é bom, você vai ganhar o jogo se o adversário te der mole. Avisa agora, as suas algo a hemácias mais... que isso é normal, mas... O último nível é aquele que já dá preguiça de abrir o placar. Ah, vamos lá, não. Não, isso eu entendo. Quando um time conquista algo, eu entendo um certo relaxamento natural e tal. Isso é comum com a gente, cara. Às vezes você quer comprar uma coisa e tal, vai lá, briga, luta, compra. Comprou, você fica às vezes até olhando, né? Puxa, comprei, brincou com aquilo. Pode ser comum, ô Massini, Agora... pode ser comum no consumo, mas a minha experiência como jornalista do Marcela, do Mauro aqui, do Vilaron, a sua ensina que a gente nunca está satisfeito. Ah, sim, claro. Aí, como profissional, é por isso que me incomoda demais. Então, mas eu acho que o Rueda, quando foi contratado o Rueda, ninguém disse para ele que ele tinha que terminar o campeonato da frente Flamengo, Fluminense e Botafogo, por mais que seja interessante, que o torcedor cobre. Acho que ninguém disse, não. Não, ninguém vai dizer isso, não. Vai dizer assim, estamos te contratando para ganhar, se possível, um título internacional, se possível, o Campeonato Brasileiro. Não necessariamente terminar aqui. Diante do jogo de quarta-feira que vem, eu acho que ele tem todo o direito de poupar e vai fazer isso. Ah, não, mas puxa vida, o Vasco vai passar a gente e tal. Mas tem um detalhe nós físico, temos uma competição quarta-feira. Né? Tem jogo, o jogo foi ontem, tem jogo sábado. O clássico é no sábado, não é isso? No final vão lembrar ele, pô, você terminou atrás do Vasco, não deveria, aí é outro problema. Mas se ele tiver com o título da Sul-Americana, foi-se.